Meus irmãos, a paz do Senhor, queridos, podem tomar assento. Só que já de antemão avisando, o pastor Jurandir está ausente entre nós, porque foi cooperar ali no Pinhal, pediu que nós avisássemos aos irmãos. Meus irmãos, nós temos já ouvido coisas importantíssimas e necessárias no nosso culto, recomendações do nosso pastor, e esses vídeos também que movem o nosso coração, né? Deixam-nos se sentindo muito pequeno diante do desafio tão grande, né? Eu, pelo menos, quando o pastor Levi nos encaminhou esse vídeo, me senti dessa forma, insignificante diante do desafio que é muito grande. É um negócio assim até assustador. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Não é possível mais pregar, né? O tempo é muito escasso. Eu vou fazer uma leitura um pouco longa com os irmãos. Era o que estava no meu coração nessa noite, de dividir com os irmãos. Então eu vou fazer a leitura a partir do verso 6. Nós vamos ler até o verso, uma passagem um pouco longa, mas aqui nesta leitura, nós temos o início de uma igreja, uma obra missionária sendo iniciada. O pastor fez menção de Paulo, e é justamente esse homem que nós vamos aqui acompanhar como Deus trabalhou para que Paulo pudesse chegar até a Europa, né? Ele estava lá no Oriente, Deus trabalhou na sua vida, a igreja tinha dado os seus primeiros passos dentro de Jerusalém, dentro de Israel, mas agora Deus tinha planos para que a igreja crescesse, ampliasse, e Deus levanta um perseguidor da igreja, um homem vil, mau, que castigava os irmãos, consentia na morte dos irmãos. Deus levanta agora esse homem, chamado Paulo, e quando Paulo começa as suas viagens missionárias, ele então desenha na sua mente uma ideia de ir para a Ásia, mas o Senhor não permite. O Espírito Santo começa a fazer um direcionamento todo especial na vida desse homem nessa viagem, para que ele pudesse chegar ao lugar correto, porque a agenda do missionário, ela não é feita na terra, ela é feita no céu. É o Espírito Santo que tem que dirigir a obra missionária. Quando o Espírito Santo dirige a obra missionária, irmão, a obra cresce, a obra prospera, a obra progride, a obra começa a acontecer milagre, maravilha, sinais, conversão, transformação. É algo tremendo que acontece, e é prazeroso nós desfrutarmos da operação do Espírito Santo. E eu acredito que a obra missionária de Limeira, ela tem o seu êxito porque o Espírito Santo está na frente dessa obra, e o Espírito Santo, ele cuida da obra, ele provém as necessidades, ele provê a necessidade, né? Ele dá os recursos, ele trabalha nos nossos corações para que a obra de Deus possa prosseguir. E aqui vamos ler então o início da obra missionária na Europa. Veja, irmãos, que Deus, ele trabalhou para que a Europa fosse o berço da evangelização mundial. Deus, nessas linhas que nós vamos ler aqui, os irmãos vão ver, é como se a dobradiça da porta virasse, é como se a história mudasse a partir dessa direção do Espírito Santo, porque começa um movimento espiritual tremendo dentro do continente europeu, dentro do Império Romano, e os irmãos, pela história, sabem o que ocorreu, como Deus usou tudo isso para que o mundo pudesse ser alcançado pela palavra de Deus. Mas tudo isso iniciou de Paulo.
um homem que se colocou na presença de Deus, se entregou inteiramente a Deus, para que Deus pudesse usá-lo e fazer tamanha mudança na história do mundo, porque isso mudou a história do mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo, assim como a chamada de Abraão mudou a história do mundo daquela época. Depois que Deus chamou Abraão, nunca mais o mundo foi o mesmo. Assim também a chamada de Paulo mudou o mundo através do fortalecimento da igreja de Cristo nas nações gentílicas. Ele diz aqui então: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os teus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém, meus irmãos? Fiz questão de ler, meu tempo acabou, mas eu quis ler para os irmãos a história do começo da igreja. Esses 3 milagres ocorreram no começo da igreja de Filipos, na Europa, antiga Grécia, porque Filipos era uma colônia romana, e Deus opera esses 3 milagres através de Paulo, Silas e Lucas. Provavelmente Lucas poderia estar, ele que relata esses fatos. Timóteo provavelmente estava. Paulo relata, Lucas relata esses acontecimentos, como iniciou a igreja, porque o Espírito Santo estava na frente dessa obra. Os milagres aconteciam, as conversões aconteciam, abalou a cidade, abalou o império, a guarda pretoriana se converteu a Cristo. Foi uma coisa tremenda, irmão, através da vida desse homem chamado Paulo. O que me chama a atenção aqui, Paulo poderia ter impedido de apanhar daqueles magistrados. Os irmãos acham que se Paulo tivesse dito, quando falaram para eles que iam dar um couro nele, se ele falasse que ele era romano, o senhor acha que ele apanhava, pastor? Os irmãos acham que ele apanhava? Ele não apanhava. Mas Paulo ficou quieto. Paulo deixou eles açoitá-lo, deixou eles bater nele, apanharam grandemente por causa do evangelho. Mas olha a visão desse missionário. Ele, talvez por alguma razão, ele enxergava que o milagre que Deus ia fazer naquela prisão, com aquele carcereiro, era uma coisa tão tremenda, que ele preferiu pagar o preço do sofrimento, mas a obra de Deus ser feita ali naquele cárcere. Observe, os irmãos, que quando o cárcere abriu, que o carcereiro queria tirar a vida, irmãos, ali naquele tempo, aqueles prisioneiros eram perigosíssimos. Os irmãos sabem que hoje os prisioneiros fazem túnel para escapar da prisão, mas quando o cárcere tremeu, as paredes não caíram, o teto não caiu, a única coisa que aconteceu foi abrir a porta e soltar as algemas. Mas nenhum preso fugiu, porque era Deus. Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem.
Na verdade, Deus queria salvar todos aqueles prisioneiros ali. Paulo já tinha pregado, já tinha cantado, o poder já tinha caído, a unção já tinha visitado aquele lugar. Meu irmão, é um negócio tremendo. Se a gente parar para meditar nos detalhes das coisas de Deus, é um negócio tremendo. Mas eu queria só parar por aqui e frisar aos irmãos como Deus trabalha na obra missionária, como Deus trabalhou para contagiar um continente todo. É tremendo. E Filipos, irmãos, se eu tivesse tempo, Filipos, a igreja de Filipenses, foi a igreja que mais amou o apóstolo Paulo. A igreja que cuidou de Paulo em todas as suas aflições e suas necessidades, foi a igreja de Filipenses. Essa igreja aqui que começou com Lídia. Quando Paulo foi para Corinto, Corinto não reconheceu o apostolado de Paulo. Corinto não tinha nem vontade de pagar o salário de Paulo. Paulo falou: vocês não precisam me pagar salário, porque eu não quero ser pesado a vocês, já que vocês não me reconhecem o meu apostolado. Pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, os irmãos vão ver o que eu estou dizendo. Mas a igreja de Filipenses, sabe o que a igreja de Filipenses fez? A igreja de Filipenses, sabendo da necessidade de Paulo, falaram para Paulo: não se preocupe, nós aqui de Filipos vamos pagar o seu salário aí em Corinto. A igreja de Filipenses amava a Paulo de uma tal maneira que não deixava ele passar uma única necessidade. Quando Paulo estava na prisão, na segunda prisão, melhor dizendo, na segunda vez que ele foi preso em Jerusalém e depois foi preso em Roma 2 vezes. A primeira vez, irmãos, quando ele estava naquela casa que ele pagava aluguel e tinha liberdade para evangelizar, os irmãos de Filipenses chamaram Epafrodito, um obreiro, e estava a quase 1000 quilômetros de distância, e fizeram uma grande coleta, uma grande campanha, levantaram recursos, grande recurso, e pegaram esse obreiro e falaram para ele: agora você vai lá em Roma e leva essa ajuda ao nosso apóstolo, ao nosso obreiro, ao nosso pai na fé, aquele homem de Deus que não pode passar necessidade. Foi a única igreja que Paulo levantou, mas que cuidou dele. As demais o abandonaram. Mas a igreja de Filipos, foi fiel ao seu obreiro, foi fiel ao seu pastor, foi fiel ao seu apóstolo, e demonstrava um amor tremendo por aquele homem. Faziam coisas que nem Paulo conseguia acreditar. Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, ele não escreve repreendendo os irmãos, não escreve corrigindo aos irmãos, ensinando algum tipo de doutrina que porventura eles estivessem errando, mas Paulo escreve com um amor, com uma gratidão, com um sentimento de gratidão tão grande, que se você começar a ler a carta de Filipenses com esta visão, você chora. Pelo cuidado e pelo amor que aquela igreja tinha pela obra missionária. E eu quero dizer que vocês não são diferentes daquela igreja. Se hoje nós temos uma obra missionária no campo de Limeira, é porque existe uma igreja que abraçou esse projeto, que ama esse projeto, que colocou no coração o desejo de ajudar. Ainda que são poucos, poderia ser muito maior, mas eu creio que Deus é poderoso, e o Espírito Santo é poderoso para mover o meu, o seu, o nosso coração, para que esse número de soldados possa crescer ainda mais, e juntar-se ao nosso pastor, para fazermos esta grande obra, nesta última hora do tempo do fim. Quantos podem dizer amém por isso? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração.
Muito bem. Irmão Durval Lopes, depois pega o seu carnê. Meus irmãos, nessa oração, você pode ficar no seu local. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que contribuem na obra missionária, pelos nossos irmãos que hoje também pegaram o seu novo carnê, e pelos nossos irmãos que por alguma dificuldade ainda não pegaram, mas vão pegar em nome de Jesus. Vamos orar. A necessidade é muito grande. Nós precisamos que esse espírito missionário entre em nós, mas para valer, mexa dentro de nós, movimente alguma coisa dentro de nós, nos tire um pouquinho a nossa paz nesse sentido, para nós fazermos algo mais pela obra de Deus. Deus foi tão bom conosco, não podemos fechar a mão como a igreja de Coríntio, uma igreja mão de vaca, né? Uma expressão que a gente usa hoje, uma igreja mão de vaca, não conseguia nem reconhecer o apostolado de Paulo. Os irmãos imaginam que igreja, por isso que Paulo precisou escrever 2 cartas e mandar o chicote neles, né? A igreja já demonstra como ela era, né? Muito carnal, mas nós estamos numa igreja espiritual, e eu creio que aqui é uma parte da igreja de Filipenses. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus. Soberano e eterno Deus, estamos na tua presença, Senhor Deus Todo-Poderoso, diante do desafio que é tão grande, Senhor, diante do desafio que nos afronta, diante dos desafios que estão nesse mundo distribuídos em tantas nações e continentes, Pai Santo, mas nós estamos diante de um Deus que tudo pode, um Deus que não há para Ele nada impossível de ser realizado. Por isso, na Tua presença nos colocamos nessa noite, junto com uma porção da igreja de Limeira, para suplicarmos e pedirmos a Tua misericórdia, que o Teu Espírito eterno, que o Teu Espírito Santo, que dirigiu a vida de Paulo, que levantou aquele apóstolo poderoso em obras, Senhor, possa também nos visitar, nos tocar, nos mover, mexer com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso ministério, com a igreja de Limeira num todo, que possa haver um despertamento cada dia maior, e que possamos abraçar esta obra, Senhor, com todas as nossas forças, com todas as nossas riquezas, nossos recursos, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que têm colocado no coração esse propósito de abençoar o teu reino, Senhor, não abençoar a A ou B, mas abençoar o teu reino, porque o teu reino é o mais importante, porque a pregação da tua palavra é o principal, é o essencial, a salvação das almas é o objetivo maior de toda a tua obra, de todo o sacrifício do teu Filho Jesus. Pai Santo, nos desperte e nos ajuda, é o que eu te peço, e desde já quero te agradecer, no nome maravilhoso de Jesus, o teu amado Filho. E toda a igreja diga comigo, amém. Deus abençoe. Podem sentar, meus amados irmãos. Rapidamente para os avisos. Então, nosso irmão Durval Lopes, por favor, pegue o seu carnê aqui conosco. Tem 2 carnês do irmão aqui. Meus amados irmãos, nós teremos os trabalhos normalmente nesta semana. Terça-feira o nosso culto de ensinamento, quinta-feira o culto da vitória, ensaio geral amanhã das irmãs do círculo de oração. O trabalho se aproxima e é importante que todas as irmãs venham participar do ensaio, né? E domingo que vem a escola bíblica dominical, estamos aprendendo sobre o tabernáculo, né? Sobre o sacerdote, muito importante. E domingo nós vamos aprender sobre a nuvem que cobriu o tabernáculo, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Vai ser uma lição maravilhosa. Não perca, domingo que vem a nossa escola dominical e à noite o nosso grande culto. Amém? Estou esquecendo de algum aviso, pastor? Terça e quinta, tudo certo? Coloquemos-nos em pé então. Pastor Joel estará nos abençoando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam
Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.